Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Patins e bem-vindos ao Patins Críticas, canal onde eu critico, analiso e resumo filmes. Me dá aquela força, já se inscreve e deixa o like, por favor. E hoje vamos falar sobre um filme que fez parte da minha infância, Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais. É um filme stop motion muito fofinho, baseado numa série de curtas de animações que eu nunca tinha visto na vida, mas que eu fui descobrir depois que eu fui ver esse filme. Recentemente eu descobri, aliás, que eu fui ver esse filme quando eu era criança, via muito, adorava, toda vez que passava no Cine Cartoon eu amava. E aí eu descobri recentemente que foi baseado em vários outros curtas, que foi criado por um cara chamado Nick Park, em inglês, que era Wallace and Gromit: The Were Rabbit. Traduzindo fica Coelhos Homem, que é o que ficou na dublagem. E é sobre o Wallace e o Gromit, que tem uma dinâmica tipo Charlie Brown e Snoopy, que o Gromit não fala, mas muitas vezes é mais carismático, mais inteligente, mais tudo do que o Wallace. E juntos eles têm um serviço de antipragas na cidade deles, que eu não sei direito a qual é especificamente, mas eu sei que se passa na Inglaterra, porque o idioma original eles têm todo um sotaquezinho bonitinho. E aí mostra as armadilhas que eles fazem e tal, que o Wallace é tipo um inventor, inventa um monte de coisa mó doida, tipo um sistema de segurança super... Tipo, que eu queria mesmo pra minha casa, é de invejar aquele sistema de segurança. E isso tudo só para proteger legumes, porque essa cidade deles aí do interior, todo ano tem um festival de legumes gigantes e tal. E aí todo ano tem um monte de coelho querendo roubar os legumes e os moradores não querem que isso aconteça. E aí o Wallace foi lá e fez esse serviço de antipragas em todas as casas, em todas as hortas. E ficou super protegido, só que às vezes ainda tem um monte de coelho roubando coisa, né? Mas o que eles fazem com esses coelhos, para a alegria dos veganos e vegetarianos, não é matar, não é transformar em sopa e não é empalhar. Eles só mantêm eles mais como bichinho de estimação mesmo. Tem a personagem da Lady Todington, que ela é a mais rica da cidade e tal, tem uma mansão imensa, tem muito dinheiro, e obviamente o vilão do filme tá apaixonado por ela. E obviamente ela também vai se apaixonar pelo Wallace. E o Victor é o contrário do Wallace. Quer dizer, eles têm uma similaridade, os dois são carecas, a diferença é que o Victor tenta esconder com uma peruca horrível e o Wallace só desistiu. E o Victor ama armas, ele sai por aí com uma espingarda, querendo atirar nos coelhos, ele é o contrário do Wallace nesse sentido, e até o contrário da Lady Todington, que ela é defensora dos animais, ela não quer machucar nenhum bicho, nenhum coelho, nenhuma formiga, então não sei porque que ela está namorando este cara. Mas a Lady Todington liga pra eles vão correndo e chegam antes do Victor lá, eu acho, e eles têm uma máquina que o Wallace inventou, que é o suga-elho, que é uma máquina que é tipo um aspirador de pó, que eles põem no chão e aí vai sugando todos os coelhos das tocas até a redoma de vidro, que é o negócio do aspirador de pó gigante. Aí ela até fala, pô, que pena que esses bichinhos têm que ficar presos, mas né, a gente tem esse festival e pá... E a natureza deles, a gente não pode mudar. Aí isso daí acende uma lâmpada na cabeça do Wallace que ele fala, será que a gente não pode mudar? Ou será que não? Como ele é inventor, ele quer inventar ele já tinha inventado uma máquina de manipulador mental, só que ele não tinha testado. Aí sem testar essa máquina, eles têm a brilhante ideia de fundir a máquina do manipulador mental com o suga-elho, para poder meio que fazer uma lavagem cerebral nos coelhos e fazer os hábitos alimentares do Wallace passarem para os coelhos e os hábitos dos coelhos de comer vegetais passarem para o Wallace, que também tem isso, que ele é viciado em queijo e isso aparentemente está engordando ele, e ele não quer, ele quer ser saudável, só que ele não consegue, porque não é todo mundo que consegue comer salada todo dia. E então eles têm essa ideia, só que aparentemente dá errado de início. Aí aparentemente estava tudo correndo bem, estava fazendo a troca lá da manipulação mental, só que aí acontece um negócio que ele acidentalmente, tal qual o professor, quando esbarra no elemento X e dá poderes para as meninas superpoderosas, ele esbarrou com o pé na alavanca e ligou o suga-elho, e aí passou o coelho pro cérebro dele, e ele começa a pular que nem um coelho, e o Gromit consegue quebrar o manipulador mental a tempo. Só que aí um coelho fica... o Dentinho, né? Eles dão o nome de Dentinho.
E aparentemente funciona, pior que funciona, que o Dentinho, ele põe uma cenoura perto dele e o Dentinho não quer, e o Wallace quer, então eles ficam super felizes, falam, pô, funcionou, sou um gênio, sou um gênio. Sou gênio, sou gênio, sou gênio, sou gênio. Mas vamos descobrindo ao longo do filme que isso pode ter causado algumas adversidades, algumas coisas que não eram para ter acontecido. Dito e feito, logo na outra cena, o Dentinho parece que tá mudando, que tá quebrando a jaula dele, e aí corta para alguém invadindo quintais e hortas, e a igreja, né? A igreja escapa, porque sim, até o padre da cidade tá nessa competição de festival de legumes gigantes. Ele até passa água benta nos legumes deles e fala pro senhor deixar os legumes deles mais fortes e maiores do que todos os outros. E como karma, aparece a fera na igreja e vai pegando os legumes todos. Ele até tenta usar 2 pepinos como cruz, porque o crucifixo estava longe. Ele bota os pepinos assim, só que não funciona, obviamente. Que aí o coelho, os homens, morde tudo e o padre desmaia. E aí, no dia seguinte, a cidade toda tá um alvoroço, tá todo mundo enlouquecendo, tá todo mundo desesperado, que tem uma fera solta, que o padre tá dizendo que é um coelho-homem, que o Victor fala que é só um cara gordo e que é uma criatura de carne e osso e que ele pode atirar e matar muito facilmente. Acho preocupante ele falar isso dentro de uma igreja, com o padre do lado, mas o povo até fica do lado dele por um tempo. Só que aí a Lady Tottington vai lá, a direção de arte é até legal nessa hora, que fica uma auréola em cima dela, e ela vai toda como uma santa, falando, gente, violência não é a resposta, os animais não fizeram nada demais, eles são só animais, são criaturas fofinhas. E enquanto isso o Victor tá com os chifres de diabo, e ela fala que a cidade tem que dar uma segunda chance para antipragas. E aí o Wallace, sem ter muita solução, sem ter plano nenhum, ele já fala, não, a gente vai conseguir sim, pô, a gente vai conseguir com algo grande. É isso que ele fala e a cidade toda aplaude, acho que é uma ótima ideia que ele tem. Nem era tão boa ideia assim. Mas aí, por enquanto, o Victor não atira em ninguém, e aí o bastão passou para antipragas de novo. E o plano mirabolante do Wallace é atrair o coelho-homem, que é um coelho gigante, que vocês não entenderam ainda, é uma piada com lobisomem e tal. Por isso que é were-rabbit em inglês, porque lobisomem em inglês é werewolf. Aí eles botaram rabbit, entendeu? Poliglota, fala vários idiomas. E o famoso plano era simplesmente vestir o Gromit numa fantasia de coelho gigante, de coelhinha gigante, para atrair o coelho e tal. Só que aí, obviamente, dá errado, ele passa por um túnel e o negócio cai todo, porque estava em cima do caminhão, óbvio que aquilo ia acontecer. E ele sai para consertar, que caiu tudo, né, na rua, e ele foi lá consertar. E detalhe que é de noite. E que convenientemente tem uma loja perto que tem uma placa que é em formato de cenoura. Pois é. Aí o Gromit tá lá e tal, fazendo tricôzinho, existindo. Ele tricota, também tem isso. E liga o rádio e tal, tenta relaxar. Só que aí ele escuta uns barulhos, ele fica apreensivo. Quando mostra de novo, a cenoura já não tá mais lá. E aí, bum, a cenoura toda comida, que não era uma cenoura de verdade, né? Era uma placa, tá todo destroçado em cima do capô do carro. O Gromit fica assustado, a gente fica assustado. E o coelho-homem aparece pela primeira vez com a cara e tal. E sai correndo, aliás, sai pulando. E o Gromit vai correndo atrás dele, tenta ir. Tem uma hora que até ele consegue jogar um laço no bicho, que tem, é tipo um carro do 007, que tem várias coisas e tal, o caminhão deles, e joga um laço, consegue enlaçar o coelho, e só que o coelho é muito grande, é muito forte, e ele conseguiu se soltar e invadiu também o jardim de uma galera. Porém, contudo, todavia, ele acordou no dia seguinte, o Gromit, caladinho como sempre, foi indo pra cozinha
E o Wallace começou a falar: Gromit, onde é que você tava e tal? A gente tem muita coisa pra fazer, a gente não conseguiu capturar com eles homem. E aí o Gromit, como o mais inteligente dessa relação, vai olhando pro chão e tal, tá vendo umas pegadas, parece que o Coelho Homem passou por aí. E vai indo as pegadas de lama até o porão, que é o lugar onde os coelhinhos ficam. E tem uma jaula específica que está toda destroçada, que é a do Dentinho, que agora tá super esquisito, ele virou tipo um coelho maior ainda, que tal, e aí todo mundo acha que foi ele, e aí o Wallace fala: Gromit, você tem que construir uma jaula pra não deixar o Dentinho escapar. Achei muita ousadia do Wallace também, ele não faz, parece que ele não faz nada no filme, que o filme é ele fazendo burrada e o Gromit tentando arrumar tudo. E enquanto isso ele vai dar as boas notícias pra Lady Tottington, porque a reação dele quando eles descobrem que foi o Dentinho é um tanto esquisita, que ele não fica, pô, criamos um monstro, ele fica, caramba, criamos um monstro e conseguimos capturar ele, porque ele já estava lá, né, então era só manter lá que o problema estaria resolvido. Então ele foi lá pra Lady Tottington, todo bonitinho, todo cheiroso, com um suéterzinho roxo, que eu acho, aliás, muito de velho, muito de vovozinho, mas também é uma característica do Wallace, ele adora esses suéterzinhos de crochê e tal, acho que é o Gromit que faz pra ele. E aí eles vão lá, a Lady Tottington mostra um segredo, algo que ninguém, nenhum homem jamais viu, e toda romanticazinha, a gente até esquece por um minuto que é um filme infantil. Tanto que depois ela até mostra a cenoura gigante que ela tem. Era isso que ela estava escondendo na estufa dela. Que ela tem uma cenoura gigante que ela planeja botar na competição também. E enquanto isso, meanwhile, o Gromit tá lá construindo uma jaula. Fiquei até impressionada que ele conseguiu fazer aquilo tudo em tão pouco tempo. Junto um monte de madeira, um monte de prego, ferro, aço, grade, um monte de coisa. E para proteger o Dentinho para proteger as plantas do Dentinho. E aliás, o Gromit também tem uma berinjela que ele planeja botar na competição também, que ele trata com muito amor e carinho. É muito fofinho ver ele cuidando da berinjela dele. Ele põe música clássica, cobre com um paninho, é muito fofo. Aí, depois que ele termina de construir essa fortaleza imensa pro Dentinho, ele vai andando pela casa e tal, vai arrumando as coisas, e aí ele continua seguindo as pegadas do coelho. Ele viu que estava indo as pegadas pro porão, mas que elas também continuavam para uma parte da casa. E aí ele vai subindo as escadas, vai achando esquisito, vai se preocupando mais. E aí quando ele vê, as pegadas estão indo pro pro quarto do Wallace. E ele abre a porta e tem muitos legumes e restos de legumes massacrados na cama dele. E ele fica assustadíssimo. E essa cena é muito boa, porque parece muito que é um filme de terror, que ele achou vários corpos destroçados, vários esqueletos no armário, só que é só um monte de vegetal aberto. Eu achei isso muito maneiro. Deviam fazer mais filmes infantis com vibe de terror. Saudade de Noiva Cadáver. Se vocês quiserem Noiva Cadáver, comentem, por favor. Aí, como o ótimo amigo que o Gromit é, ele vai correndo de carro, acelerando pra caramba, pra chegar na mansão da Lady Tottington, antes do sol se pôr, porque também tem isso, como ela é um coelho homem, toda lua cheia ele se transforma, e aí ele quer tirar ele de lá o mais rápido possível pra ela não descobrir, e eles estão lá, ele tá quase mordendo a cenoura gigante dela. O Gromit consegue chegar lá a tempo, consegue tacar um negócio num monte de coisa pra cair água em cima deles, estragou o clima, broxou os dois ali, mas o importante é que ele salvou o Wallace por hora, porque também, depois que eles saem de lá todos ensopados, eles vão e tem pelo caminho mais rápido, pra chegar mais rápido em casa antes que ele se transforme. O Victor aparece lá, porque tem isso, o Victor ele tava indo deixar um buquê de flor na casa da Lady Tottington, mas aí ele foi lá e escutou ela toda de ri com o Wallace. Obviamente ele ficou muito chateado e ofendido, e com o ego muito ferido também por ter sido trocado por uma praga.
que ele chama o cara de praga, porque ele é de praga, de hahaha, que comédia. Aí ele corta uma árvore para bloquear a estrada, e aí ele e o cachorro dele, que ele tem um cachorro. Ótimo personagem também esse cachorro. Que eles vão lá porque o Victor quer tirar satisfações com o Wallace. Ele vai lá, bota ele contra a árvore, fala lute como um homem e tal. E o Grumit até tenta impedir, mas aí o outro cachorro ele tá lá bloqueando a porta. E do nada o Wallace... Do nada não, mas... E aí o Wallace começa a dar sinais de que ele vai se transformar. Começa a tremer as mãos, a crescer pelo, a crescer rabo de coelho, a crescer pelo. Quando a gente vê, vai abrindo a camisa dele, vai rasgando a roupa. Quando a gente vê, até a cueca dele sai pra fora. E ele se transforma ali no Coelhos-Homem. E o Victor vê. E o Grumit vê. E tem isso. Pra eles lidarem agora também. E o cara, e aí ele sente cheiro, o Coelhos-Homem, que é o Wallace. Agora acho que já tá ok chamar ele de Wallace. Agora que o plot twist já foi revelado. O Wallace sente cheiro de legumes e já vai lá roubar. E o Victor, ele olha assustadíssimo pro Gromit, mas aí ele vai virando um sorriso maléfico. E o Gromit também fica assustado com isso. Aí ele pisa fundo para ir correndo atrás do Wallace. E o Victor, como mau caráter que ele foi procurar o vigário, vai lá falar com o padre para ver tal sobre o que ele pode fazer com a fera. E eles vão falando, e tal qual agora que eu tô gravando isso, tá chovendo pra caramba, eu tive que até esperar, eu ia gravar esse vídeo 6 horas, já são 9, porque eu esperei a chuva dar uma baixada. Tá rolando um monte de raio, tá rolando uma tempestade. E como boas referências de filmes de lobisomem, o vigário mostra 3 balas, não de prata, mas de ouro, que tem que ter uma diferençazinha também, né? Não pode copiar na cara dura. Tem que diferenciar, tem que falar, ai não, o seu filme de lobisomem, ele tem bala de prata. O meu é um coelho-homem e eu uso bala de ouro. Yeah! Yeah! Que o Victor tá planejando usar essas balas no Wallace, obviamente, porque ele quer matar, se ele vai da praga, se casar com a Lady Tot, então porque ela é rica, ele quer dinheiro, e ele é mau, e ele atira em animais, uau, cruel. E no dia seguinte, após os acontecimentos, o Grumit até tentou capturar ele também na noite passada, só que aí não deu também. E o Wallace acorda com orelhas de coelho ainda. Não sei porquê. Só essa parte que não se desvirou. Que o Wallace não estava acreditando. Que o Grumit está tentando falar, o Coelhos-Homem é tu. Abre o olho, tu tá com problemas. E o Wallace tá todo tipo, ai não, pois é só efeito colateral, porque eu tô comendo muita cenoura e pá. E aí o Grumit tem que levar ele até o porão, mostrar como é que o dentinho tá. Que o Wallace até fala, pô, Grumit, isso daí tu tá de sacanagem, cara. Só fala que você tá dizendo que o dentinho tá virando eu. Aí, dito e feito, eles vão lá, abrem a jaula imensa que o Grumit fez. E tá lá o dentinho com o suéter do Wallace, falando que nem o Wallace, que ele quer queijo e fazendo assim. Eu gosto muito, mas muito de gorgonzola. Que tem isso, uma das características do Wallace é que quando ele fica animadinho ele faz assim. Ria muito quando era criança, eu me lembro de chegar a fazer assim. E aí eles passam a tarde inteira tentando consertar o manipulador mental, só que o Wallace está todo confuso, ele confunde a peça com uma cenoura, ele tenta comer a peça e não consegue fazer nada, começa a chorar. E aí o dentinho consegue consertar para ele, que como eles meio que trocaram de cérebro, de personalidade, o dentinho tá sabendo construir máquina e inventar coisa também. O dentinho, aliás, vira um personagem muito engraçado. Para piorar as coisas, como o pessoal foi atacado pelo Coelhos-Homem, um monte de gente perdeu verduras, ela fica chateadíssima com o Wallace, porque o Wallace tinha ido na casa dela e fala, a gente já tá tudo sob controle, o dentinho foi capturado, não precisa mais se preocupar e tal. Aí ela ficou tão animada que ele resolveu mostrar a cenoura pra ele.
Aí ela vai lá toda chorosa na casa do Wallace, falando, pô, cara, tu me enganou, todo mundo falou que o Elisomem ainda tá atacando, você me sacaneou, você é moleque, você é fraco, lhe falta ódio. E o Wallace tá sendo super grosso com ela, porque ele tá tentando esconder as orelhas de coelho gigante que ele tá, com uma touquinha. Só que elas estão escapando e ele tá cada vez mais virando coelhosomem, porque tá escurecendo. E ele tem que se livrar dela, então ele responde muito mal, fecha a porta na cara dela, dá a língua pra ela e ela toda chorando depois, porque ela tava, obviamente, com sentimentos pelo Wallace. Mas ele fez isso só pra tirá-la da mira. E o Victor tava espionando tudo com uma espingarda na mão, já esperando ela sair pra poder ir lá e meter bala. Mas ainda bem o Gromit consegue evitar, que depois que o Wallace se transforma, o Gromit bota a fantasia de coelhinha que o Wallace tinha feito para atrair o Wallace para longe do Victor. E tem uma hora que a gente fica até assustado com o que pode ter acontecido, porque o Victor atira e a gente só vê o coelho gigante caindo. Só que na verdade era o Gromit na fantasia e a bala atingiu na fantasia, ainda bem. Ufa. E já perdeu uma bala menos. Para um cara que atira muito bem, ele só erra. O Gromit acaba traindo ele para o festival que está tendo dos vegetais, mas que todo mundo está comemorando como se não tivesse mais coelhosomem, porque eles escutam o tiro que o Victor deu e acham que o coelho já está morto, só que não está. Então tá todo mundo uma alegria, enquanto a Lady Todd está toda triste, porque uma vida teve que ser tirada para eles festejarem. O pessoal solta fogos, o padre comemora. Pobre menina sensível. Permita-nos partilhar do seu momento de tristeza. E o show continua! Mas que o Victor aparece lá logo depois para falar, então, na verdade eu errei o tiro. E aí todo mundo volta a ficar em pânico. E o Gromit, o Victor quase que atira no Wallace de novo. Que o Wallace tá indo por debaixo da terra, só que todo mundo tá vendo, porque é um coelho gigante. E o Victor já tava lá mirando para atirar nele. Quando surgiu o Gromit no caminhãozinho deles, com a berinjela gigante que o Gromit estava cultivando lá para a competição. Ele fica todo triste, que ele tem que cortar a berinjela e botar no caminhão para atrair o Wallace. Mas ele faz isso porque ele faz tudo pelo Wallace, e o Wallace deveria ser muito mais agradecido. Aí o Wallace vai pro outro lado, indo atrás da berinjela. Aí o cara erra o tiro de novo. E aí vira pancadaria geral, vira King Kong. Adorei essas referências. Quando eu era criança eu não tinha visto King Kong, não sabia por que ele estava fazendo isso. E depois eu fui ver e entendi. Daí que vem o Wallace e Gromit, Batalha dos Vegetais. Que o Victor começa a brigar com a Lady Todd. Então aí o Wallace escuta, ele para de seguir a berinjela, ignora os seus instintos animais para salvar a donzela em perigo. Aí sobe na mansão, fica pendurado, que nem o King Kong, bate no peito, começa a uivar, e os coelhos vão uivando junto. Não sei nem se é o verbo correto, porque coelho não uiva, mas ele fica fazendo Ele consegue levar ela pra estufa e ela sem entender nada, e ele consegue dizer que é o Wallace, que ele faz um negocinho que o Wallace faz, e ela fica, vixe, cara, isso vai dar um problema. Que aí o Victor chega lá, agora acho que ele já tá com... A peruca dele caiu faz muito tempo, ele caiu em cima de um monte de algodão doce e a peruca dele virou só algodão doce. Ele vai lá pra atirar nele, ele sem querer acaba deixando escapulir que ele sabia que o Wallace era o coelhosomem, e ela fica muito brava, e ele tem que prender ela pelo cabelo, e vai atrás e tenta atirar, e o cara quase vai atirar, só que aí o Gromit pega um avião que eu não sei, que quebra todas as leis da física, porque é tipo um carrinho de bate-bate, só que por algum motivo o avião começa a voar realmente, que nem no King Kong, e consegue passar exatamente na hora que a bala ia pro Wallace. E aí festa, começa a comemorar. Só que aí o aviãozinho do Gromit, como não estava obedecendo as leis da gravidade, decidiu obedecer, que ele vai caindo, e quase chegando no chão, o Wallace fica desesperado,
e se joga para amortecer a queda do Gromit. Acho que foi a atitude mais nobre que o Wallace fez no filme inteiro pelo Gromit, que ele trabalha praticamente como escravo para o Wallace. Duvido que ele receba, que nem o Wallace recebe pelos trabalhos. Ele é praticamente escravo. Denunciem, se a Luísa Mel ver esse filme, ela vai denunciar na hora. Aí o Wallace cai e morre. Morre mesmo, morreu. Fim do jogo, game over. Morreu! Choradeira, cara, todos os coelhos chorando, mó triste. Mas como é um filme infantil, como ele morreu, ele acabou de se destransformar, ele vira o Wallace de novo. E o Gromit tem a ideia de usar um queijo para despertar o Wallace, porque na hora o Wallace coelho, o dentinho, que tá o Wallace... Ele fala, eu gosto demais de gorgonzola, porque eles estão na barraca do queijo do festival. O Wallace foi exatamente na barraca do queijo. Eles usam um queijo lá que eu já esqueci se era gorgonzola, se era camapé. Eu não entendo de queijo, pra mim é só mussarela e cheddar. E o Wallace acorda por um passe de mágica, porque eu acho que, pelo que eu entendi, o lado coelho dele morreu, então agora sobrou o lado humano, mas... Enfim, filme infantil, final feliz, ele sobrevive. O Victor, ele cai também, fica desmaiado um tempo. O Gromit tem a brilhante ideia de botar a fantasia de coelhinha no Victor. E aí, quando a cidade toda vai tirar satisfação com coelhos homens, que eles ainda não viram que o Wallace tinha morrido, eles só veem um coelhão gigante numa fantasia, que eles acham que é o de verdade, correndo pra longe, e vai todo mundo socar na porrada o Victor vestido de coelhinho. E o Wallace sobrevive e tal, final feliz. Eles não se casam. Eu achei real que a Mady Thornton ia casar com o Wallace, porque ela fala, pô, vai ficar tão sozinha a minha mansão, tem uma proposta pra você. Aí a gente acha que vai ser um casamento, só que não, é só transformar a mansão dela num meio que santuário para coelhos, para os coelhos poderem morar lá e ser felizes para sempre, comendo os vegetais da estufa dela e tal. Tem uma hora até que parece que ela ia beijar o Wallace, só que ela foi sacana, resolveu dar uma zoada. E aí acaba o filme com também o dentinho lá também, porque ela fala que, pô, vou ficar tão sozinha. Me acostumei tanto com a sua presença. Aí o Wallace fala, não, pô, vai ter sempre uma parte de mim nessa mansão. E aí sobe o dentinho, falando queijo. E acaba o filme. Eu acho um ótimo filme. Eu assistia muito, não sei vocês, mas como eu cresci com TV a cabo, eu via muito Cine Cartoon. Toda sexta-feira eu ia ver, porque eu não tinha Netflix, não tinha streaming, não tinha nenhum, não tinha nada, só TV a cabo mesmo. Então qualquer filme de animação ou não que passasse no Cine Cartoon eu via. E esse passou algumas vezes, toda vez que via eu passava. Deixem like, apoiem o canal, se inscrevam, aproveitem que é de graça. Não tem ainda coisa de membro, não tem nada, não tem assinante. É só gostei, só deixar o gostei, se inscrever. E de quebra, por favor, também no Instagram do canal, me ajuda a chegar em 100 seguidores para eu poder desbloquear o negócio do Instagram, que é para ver insight melhor dos negócios de métrica, só a partir de 100 seguidores. Me ajuda a chegar nos 100 seguidores, estou postando coisa por lá quase toda semana. Comentem também, por favor, quais filmes que vocês querem, se o vídeo tá bom, crítica construtiva, elogio, xingamento também pode ser, mas aí eu já não prometo que eu vá gostar. E é isso. Tchau, muito obrigada por verem. Ele tá muito caidinho hoje.